Começar aprendendo a como fazer duas peças que serão bases para quase todos os passo a passos que a gente vai realizar essa semana. A primeira coisa que eu vou ensinar para você é como fazer um matelassê que fique lindo, bonito, perfeitinho, com o tecido super esticadinho. E depois a gente vai aprender também a como fazer um vivo de tecido. Primeira coisa, para produzir o matelassê, eu vou estar utilizando aqui como estruturador a manta R2 e caso você tenha aí manta R1 também pode ser. E eu vou colocar o tecido. Eu estou demonstrando aqui um tecido menorzinho, só para facilitar o entendimento. Você sempre vai cortar a manta um pouquinho maior que o seu tecido. Eu estou deixando aqui, ó, em cada margem, aproximadamente meio centímetro. Aí, eu vou colocar ela dessa forma. E aí a gente vai posicionando o ferro em cima e parando alguns segundinhos. Para quê? Para que essa manta solte a resina que ela tem e o tecido possa aderir corretamente no estruturador aqui, que é a manta R2. Feito isso, passando corretamente, a gente já pode começar a fazer as nossas costuras. As costuras você pode fazer a cada tantos centímetros que você decidir. A regra é a seguinte: quanto menor a sua peça, menor deve ser o seu matelassê, ou seja, o espaço entre uma costura e outra. E quanto maior, maior pode ser esse matelassê. Aí aqui, ó, como o meu tecido já é um tecido quadriculado, eu posso estar fazendo essas costuras seguindo aqui a ordem do tecido, que facilita para eu não ter que estar riscando. Caso seja um tecido diferente, você pode pegar a régua, uma caneta dessas aqui térmicas que apagam e ir fazendo a sua risca a cada quantos centímetros você preferir. Agora a gente vai aprender a como fazer o vivo de tecido. Já tem aulas que eu ensinei aqui no canal do Faça Você Mesma como fazer e eu vou reforçar novamente. Como que você vai fazer? Você vai utilizar um tecido, pode ser feito com viés também, e um cordão de algodão. E a gente está deixando toda a descrição do material para vocês. O tecido ele vai aqui, ó, abraçar o seu cordão de algodão, e aí a gente vai estar utilizando o calcador de zíper. O que é a função do calcador? Encostar aqui, ó, bem pertinho do vivo e ir passando essa costura. Aí junta aqui, ó, as duas pontinhas do tecido, tá? Pra alinhar aqui e o seu vivo ficar certinho. Aí eu encaixo ele aqui no início, movimento a minha agulha para ela ficar mais próximo possível aqui do meu vivo. E aí eu vou costurando, ó, até o final para ela poder fazer esse efeito aqui, ó, de deixar o gordinho do vivo. Primeira coisa que a gente vai fazer para poder fazer a nossa aba é um moldezinho. Você vai cortar um quadrado, eu tô usando aqui um papel craft de 10 centímetros por 6. E aí você arredonda as partes. Risca aqui, ó, marcando o meio, tá? No sentido do comprimento e também na largura, que esse daqui vai ser o molde pra gente fazer a abertura para poder retirar o lencinho. Com a nossa peça aqui matelada, essa daqui a gente está iniciando pela aba da nossa peça. Eu coloco aqui, ó, qualquer reguinha que você tenha aí arredondada e vai arredondar. Se você quiser, pode fazer quadrado também. Não tem uma reguinha aqui arredonda, pega qualquer objeto do seu ateliê, até um cone de linha serve para você arredondar. Você vai arredondar e aí a gente vai refilar. E agora a gente vai aplicar aqui, ó, o vivo em toda a nossa volta. Para isso, para aplicar, você também vai utilizar o calcador de zíper. E aí, ó, quando a gente vai fazer as curvas, você trava aqui, ó, o seu dedinho na parte de dentro e vai girando a sua peça, para poder fazer a curva certinha. Sempre que eu inicio e finalizo a costura, eu vou estar fazendo o retrocesso para poder aqui não soltar a minha costura. E agora eu corto aqui o excesso. O que vocês vão perceber? Quando eu costuro aqui, ó, esse tecido se levanta. Por quê? Eu estou utilizando uma faixa de tecido, um debrum. Se você estiver fazendo com viés, isso não vai acontecer. Aí, o que eu vou fazer para resolver isso daqui, ó? Eu venho com a minha tesoura e eu vou dando vários piquezinhos. Quanto mais próximos, melhor, tá? E eu não vou chegar lá no meu tecido. Eu vou fazendo isso para ele poder assentar bem. Aí ele vai ficar assim, ó. Tá? Tá vendo aqui todos os piquezinhos. E aí eu passo uma segunda costura só para poder deixar esse tecido todo assentado, porque na hora que eu costurar isso facilita para mim.
Feito isso, ó, a gente já tá com a aba bem encaminhada aqui, a gente vai usar a nossa faixa de tecido. A faixa de tecido, ela vai estar assim, você vai dobrar ao meio e passar. A gente vai começar a fazer dobrinhas na hora de costurar. Como que eu faço essas dobrinhas? Eu faço direto aqui no tecido, ó. Eu vou fazendo assim, as dobrinhas, e vou costurando. Eu vou colocar ele em cima aqui do meu vivo, bem rente com a lateral, e eu vou costurar de novo, ó, com o calcador do zíper, sentindo o gordinho aqui do meu vivo sem ultrapassar ele. Feito isso, a peça vai ficar assim. Eu sempre deixo um pouquinho maior, sobrando. A hora que você desvira, você já vai ficar com esse resultado assim, ó. O vivo, ele enobrece muito a peça e deixa a peça muito bonita. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar direito do nosso tecido com o direito da nossa peça, dessa forma aqui, ó. E aí a gente vai costurar. Aí agora, na hora de costurar, a gente vai virar aqui, ó, pelo avesso. E aí eu vou seguir aquela linha que eu fiz aqui, ó, da costura anterior do meu vivo. Costuro aqui, tá? Em toda a minha volta. Aí depois de costurado, ó, eu desviro a minha peça, tá? Ela vai ficar assim, aí sempre é importante você tá colocando a sua etiqueta. Aí com a peça finalizada, eu passo uma costura na parte de cima, aí a gente já pode dobrar aqui, ó, nossa peça, deixando ela bem alinhadinha, e faz um pique aqui, ó, um cortinho na diagonal, para poder marcar o meio da sua peça. Como eu falei para vocês, a gente vai utilizar bastante o matelacê aqui nessas aulas, então eu já tô com o corpo da minha peça aqui, ó, matelaçado. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar o meu tecido, deixando ele no avesso, faço um piquezinho aqui, ó, no cantinho, para poder marcar o meio do meu tecido, e aí eu vou marcar o meio novamente. O molde que eu expliquei para vocês no início, a gente já aprendeu a como fazer. Eu centralizo ele aqui, e aí com uma caneta mágica ou com um lápis grafite, você risca aqui. Com a nossa peça já marcada pelo lado avesso, você vai deixar o direito do seu tecido estruturado para você e vai pegar o direito do forro. O forro tá aqui, então eu vou deixar direito com direito. Viro aqui pelo meu avesso e como vocês podem perceber, ó, o forro, ele é maiorzinho. Ele vai sobrar aqui, ó, 2 centímetros em cada lateral. Alinha bem ele para poder ficar certinho. E eu vou costurar aqui em toda a volta. Uma dica agora é bem importante. Diminui o tamanho do ponto da sua máquina, porque isso vai te auxiliar para fazer as curvas bem certinhas e também depois a gente vai cortar o excesso. Aí a sua costura ela vai ficar mais reforçada. Agora aqui, ó, eu vou dobrar, segurando as duas partes do tecido. E nesse risco que eu fiz, eu vou cortar. Feito isso, a peça já está refilada. Agora, eu vou pegar esse tecido aqui, ó, a gente vai fazer isso daqui e vai passar ele para esse outro lado. Aí, o que a gente vai fazer? A gente estica aqui o tecido, ó, para ele ficar certinho. E aí, você vem com o auxílio do ferro passando. Ele vai ficar bem assentadinho. Pelo lado direito, eu passo uma costura aqui, ó, rebatendo toda a volta. Aquele tecido que ficou sobrando aqui, eu dobrei novamente e fiz aqui, ó, um acabamento e coloquei um aviamento. Do lado de cá, ó, ele ficou aqui sobrando, dobrei também aqui uma parte. E agora, lembram da alça que a gente já aprendeu a como produzir? Ó, ela vai voltar aqui nessa peça agora. Desse lado aqui, ó, o meu babadinho, ele tá assim. Eu dobro ele aqui, coloco um alfinetinho, só para ele não me atrapalhar. E agora eu vou unir, ó, o pique com o pique. É só você dobrar aqui a peça, encontrar o meio e eu vou colocar aqui, ó, esse pique. Lembrando que você vai deixar direito da sua aba com o direito do seu tecido do corpo da peça. Agora aqui eu vou dobrar o acabamento do meu tecido e eu vou rebater, ó, esse viés já prendendo a minha alça. Aqui a alça já foi costurada, viés rebatido. Agora a gente vai unir aqui, ó. Vou unir aqui, ponta com ponta dessa peça. E aí, eu vou passar uma costura de segurança em cada lateral. Feito isso, a gente já tá aqui, ó, com a nossa peça costurado, as laterais, bem na beiradinha. Agora, a gente vai usar aqui, ó, um debrum de tecido, uma faixa que eu cortei. E eu começo aplicando ela pela parte de trás. Eu vou vir aqui, eu costuro ela nessa lateral.
e nessa outra lateral. Então, a gente vai deixar direito do tecido com direito da nossa peça. Feito isso, a gente vai desvirar, você pode aproveitar assim, ó, dar uma vincadinha com a unha. E agora, pelo lado de cá, eu vou cortar aqui, ó, o excesso. Pode deixar só aproximadamente 1 centímetro, já é o suficiente. E aí, aqui, eu dobro essa parte pra dentro. E aí, eu vou rebater esse meu tecido, ó. Dobro aqui, faço mais uma dobrinha e vou costurar aqui, rebatendo em toda a volta. E daí, depois de costurada, a nossa peça vai ficar assim. Você vai aplicar um botãozinho, tô colocando um botão aqui tic-tac. Você aplica aqui de um lado, coloca ele do outro lado. E aí, fica uma peça super útil, ó. Aqui a pessoa abre, pega o lencinho. E na parte de dentro, ainda cabe aqui, ó, pra colocar as fraldas do bebê. Ó, aqui ainda consegue colocar fralda, eu coloquei 2 fraldas, mas caberia aqui, ó, tranquilamente até 3 fraldas. Outra opção, se você quiser, ó, na parte de baixo, você pode dobrar fazendo aqui, ó, uma sanfoninha, tá vendo? Aí, se você quiser fazer essa parte aqui, ó, pra dar ainda mais espaço na sua peça, ó, ela fica em pezinha, fica bem estruturada, você precisa aumentar no comprimento da sua peça 6 centímetros. Então, hoje, nessa aula, a gente aprendeu a como produzir essa linda peça, que é o porta-fraldas mais lenço umedecido, que eu tenho certeza que pode ser um sucesso aí no seu ateliê. E se você quer aprender mais peças como essa, amanhã a gente tem mais uma aula incrível para completar esse kit. Aproveita também para me seguir nas minhas redes sociais. Na rede social você me encontra como Farolzinho Ateliê. E se você quer aprender ainda mais e evoluir no enxoval de bebê, eu tenho um curso preparado especialmente para você evoluir ainda mais.